Olá, olá, queridos alunos. Vamos agora iniciar mais uma disciplina, a disciplina de Administração Pública. Nessa disciplina, nós vamos tratar dos principais conceitos de administração pública, sua evolução, principais características, né, as principais formas de gestão, mais especificamente as mais atuais, né, ciclos orçamentários, e assim dar uma visão ampla, né, do que a administração tem a fazer, né, para o setor público. Vamos lá, mais essa missão está muito perto do final. Desejo vocês um excelente semestre, um excelente ano e que nós efetivamente conseguimos, absorver o máximo possível, de informações durante esse processo. Gostaria de frisar a importância de vocês assistirem todas as videoaulas, de vocês, lerem o material de apoio e principalmente, de não deixar de executar todas as atividades lá no Classroom, pois são elas que, formam a nossa nota final, certo? Vamos lá, vamos à nossa missão. Forte abraço a todos, e desejo muito sucesso. Abraço. Bom, queridos alunos, essa é a nossa meta. Como vocês, eu comecei a falar sobre, o que nós iríamos tratar, mas aqui está de maneira mais, sintética. Vamos falar sobre conceitos, organização e estrutura de Estado, governo e administração pública, modelo de administração pública e aplicações, evolução da administração pública no Brasil, qualidade e excelência, gestão por resultados, ciclo de gestão orçamentário e mecanismo de controle da administração pública. Esses serão os assuntos que nós vamos tratar, durante esse período. De maneira mais organizada, nós temos aí o programa, que são os mesmos conteúdos que a gente acabou de citar lá na nossa ementa. Eu vou anexar, já está aí anexado nesse momento, que vocês estarão assistindo essa aula no Classroom, o material didático que irá, nos acompanhar durante esse semestre, para que a gente trate desses resultados, desses, conteúdos de maneira bem prática e objetiva, certinho? Vamos lá, vamos dar continuidade e iniciar de fato a nossa disciplina. E para nos ajudar a refletir nesse primeiro momento, é importante que você agora se pergunte: o que eu entendo por administração pública? Qual é o meu conceito de administração pública? O que é que eu acho disso? É bom, é ruim? É eficiente, é ineficiente? O que é que pode ser feito para ser melhorado? Quando a gente entende a administração pública, nós podemos perceber, que ela está presente em um conjunto de órgãos, serviços, agentes do Estado, que de fato visam satisfazer as necessidades da sociedade. As necessidades essas que são diversas, relacionadas à cultura, segurança, saúde, educação. E essas necessidades são e devem ser satisfeitas a partir de organismos do Estado, organismos da administração pública do Estado, que essa administração pode ser de maneira direta ou indireta. Nós vamos tratar disso mais a seguir, e no decorrer da nossa disciplina. E essas necessidades, esses anseios da população, da sociedade, são e devem ser preenchidos a partir, da administração pública, até porque constitucionalmente é dever, da administração pública de alguma forma, solucionar esse problema, seja através, dos seus próprios esforços ou através de esforços de terceiros, com a administração pública fomentando. Então, a administração pública ela, vem para garantir, que a gente tenha basicamente, é o que está lá no nosso, na Constituição, no artigo 5º, educação, saúde, cultura, acesso a tudo isso, segurança, lazer. Então, tudo isso a administração pública deve ser capaz, de entregar, para a população, seja de forma direta, seja de forma indireta. O que importa é que a administração pública é a responsável por fazer essa condução de maneira responsável e que chegue de fato a todos. De forma bem sintética, é essa, que vocês estão acabando de ver nessa imagem, é essa composição da administração pública. São esses os elementos básicos, as características básicas da administração pública. Ela é composta de Estado, governo
de administração pública. Nós vamos, a partir desse momento, dessa aula, nós vamos começar a esmiuçar cada uma dessa tríplice hélice, vamos tratar assim, que forma a administração pública. Esse é o nosso primeiro grande tema, que é tratar de Estado, governo, administração pública e desses conceitos centrais, para que a gente entenda de maneira clara qual é o papel da administração pública nas nossas vidas, na vida da sociedade. Então aqui nós vamos tratar de Estado, que é o básico, que é o cerne de governo, que é quem de fato planeja, executa e entende que ações e objetivos são necessárias para que se cumpra a missão do Estado. E a administração, que nada mais é do que a forma com que o governo, o Estado, através do governo, vai chegar até a população. Nós vamos tratar de maneira mais específica de cada um desses elementos para que a gente entenda de maneira mais completa. Bom, o primeiro desses elementos é o Estado. O Estado ele tem esses três básicos componentes. É uma nação politicamente organizada, ou seja, tem leis próprias, é reconhecido internacionalmente, todo mundo da comunidade internacional entende aquilo como uma nação, aquele local como uma nação. É dotado de personalidade jurídica própria e direito público interno. E no caso da nação, efetivamente, do Estado federado, que é o nosso caso, é reconhecido por direito público internacional, de maneira bem concreta. E é formado o Estado por 4 elementos. O Estado ele tem que ter povo, tem que ter gente. Não existe Estado sem povo. Pode existir sem outras coisas, mas sem povo não existe. Tem que ter um território definido e reconhecido internacionalmente. Tem que ter um poder soberano, ou soberania, ou seja, ele tem que ter condições de exercer força, poder sobre aquele território, sobre aquele povo, e tem finalidades definidas, tem objetivos definidos. Então, assim, nós temos assim formado o Estado por esses 4 elementos, além de ser uma nação politicamente organizada e além de ter personalidade jurídica própria. O outro elemento essencial da administração pública é um governo. É um governo que prevê 2 características. A primeira dela, a atividade. O governo é uma atividade que fixa os objetivos do Estado, que a gente acabou de traçar nas características, e conduz, logicamente, e politicamente os negócios públicos. E assim, o governo ele consegue dar andamento às atividades do Estado. Além disso, o governo é formado por entidades estatais, que são a União, que é o conjunto de todos os Estados-membros, Distrito Federal e municípios, a união de todos esses estados. Aí nós temos os Estados-membros, aqui no Brasil, e nós temos o Distrito Federal e os municípios. Aqui mais na frente nós vamos entender um pouco mais sobre o papel de cada um deles. É importante a gente dizer que todos esses entes eles são independentes entre si, têm a sua autonomia, porém a União é a única que tem a soberania, que é o que a gente acabou de falar. Esse é o governo. E finalizando esse tripé que forma a administração pública, vamos lá novamente, Estado, governo e a administração formam a administração pública. Nós temos a administração que ela atua de 2 formas, de forma direta e de forma indireta. A forma direta é a atuação do Estado diretamente através de suas próprias entidades. Então, quando uma Secretaria de Educação reforma uma escola, ali nós temos a atuação direta do Estado, certo? Aí nós temos também a administração de forma indireta. São pessoas jurídicas de direito público ou privado que são criadas ou instituídas através de leis específicas. Quando, por exemplo, o Estado, por meio da Caixa Econômica Federal, que é um organismo da administração indireta, ele atua, por exemplo, na liberação de crédito agora, desse crédito emergencial
Não, vamos dar um exemplo mais prático, através, por exemplo, né, de uma taxa de juros melhor para a construção da casa própria, que é um outro exemplo também. Então aí nós temos a atuação do Estado, né, na sua administração indireta. Mais na frente nós vamos dar mais detalhes sobre isso, né? Esse primeiro momento, né, essa primeira aula, era só para a gente entender o que é a administração pública e quais são os seus principais elementos. A partir de agora, nós vamos tratar separadamente de cada um deles. Estado, depois vamos tratar, né, do governo e depois nós vamos tratar da administração, né? E assim nós vamos formar essa primeira parte, né, que é a parte introdutória, né, de maneira bem prática, né, e didática, mais didática possível que a gente conseguir, certinho? Né? E a gente encerra por aqui. Eu mais uma vez reforço a importância de ler o material didático, assistir essa videoaula até aqui e realizar todas as atividades. Forte abraço.